Olá, que bom nos reencontrarmos. Vamos iniciar mais um programa, As Coisas da Vida e do Espírito. E vamos iniciar com a leitura do livro que tem o mesmo nome do programa. Capítulo 28. Com a mesma régua que tu medes, também serás medido. Todo enfermo da alma, do corpo, do emocional, só se curará se primeiramente quiser. Abre aspas. Renuncia a ti mesmo, pegue a tua cruz e me segue. Fecha aspas. Diz Jesus, ou seja, abandona o interesse pessoal, assume os teus erros e segue o caminho, a verdade e a vida. Devemos lembrar ainda que o julgamento que fazemos de nossos semelhantes serão os mesmos que nos submeteremos. Jesus nos alertou quanto aos julgamentos que fazemos dos nossos semelhantes, quais são as medidas que fazemos deles. E hoje, após a terceira revelação, com os testemunhos que obtivemos de vários irmãos que vieram nos contar de seus sofrimentos e o que passaram ao estagiarem nestes mesmos locais que estamos agora. Cobramos o comportamento do filho alheio e não cuidamos do nosso. Criticamos os gastos públicos desnecessários e a corrupção, mas sonegamos impostos. Não queremos ouvir as reclamações de algum irmão, mas queremos que ouçam as nossas. Imagine que, se todas as vezes que tivéssemos que falar desta ou daquela reclamação, pensássemos que o semelhante tem mais dor, ou seja, sofre mais e necessita mais de falar, que tem alguém para ouvi-lo e ajudá-lo a resolver pelo que passa. É certo que viveríamos numa sociedade melhor e mais sadia. O maior erro que possuímos é o interesse pessoal. Por isso, Jesus nos pede para largarmos o que temos, as coisas que são efêmeras, os bens materiais, e carregarmos somente o nosso sofrimento, que irá libertar-nos de nós mesmos. Quem fuma quer largar o cigarro e ainda diz: parar de fumar é fácil, eu mesmo já parei 100 vezes. E não parou. Quem é inveterado na bebida alcoólica diz: eu bebo, mas eu paro quando eu quiser. A questão é esta: mudar, sair da sintonia carregada de negatividade, abandonar os vícios. Querer é o primeiro passo. E se não conseguir sozinho, pede ajuda. Pede ajuda nas tuas preces, pede ajuda aos benfeitores da espiritualidade, pede ajuda ao Mestre Jesus, pede ajuda nos centros espíritas, nas igrejas, pede ajuda. É tal qual o Mestre Jesus nos disse: bata e a porta vos abrirá. Mas é necessário que tu bata a porta. Ninguém pode fazer por você. Procura e acharás. Mas procura tu primeiro para poder achar. Queres se livrar do erro? Queres se livrar dos vícios, das paixões? Tente, se esforce, procure conversar com Deus, mas se não conseguir sozinho, peça ajuda. Hoje, dando uma continuidade no programa passado, que nós falamos da concepção, falamos do nascimento, falamos das lembranças de vidas passadas, mas vamos falar hoje da interrupção, de quando a mãe não quer dar prosseguimento à gestação, irá fazer
um aborto. Imagina o desespero desse ser reencarnante. O espírito com as suas ligações de energia com o feto, programando, ajustando a formação. Mas a mãe está insatisfeita. Foi aquilo que falamos anteriormente, casual, não teve programa, teve relação sexual de um encontro na balada, não usou preservativo, arriscou-se nas doenças sexualmente transmissíveis, arriscou-se a contrair a AIDS, assim como arriscou a gravidez. Mas enquanto se arrisca sozinho, assume o seu risco, as suas enfermidades, é o seu livre-arbítrio. Mas quando aconteceu a concepção, quando está gestante, já não está mais sozinha. Já está com outro ser em formação. Aquela ideia de que meu corpo, minhas regras, e o corpo dos outros, e a regra da vida do outro. Porque já não é mais só o seu corpo e a sua regra. É o corpo do seu bebê, do seu neném em formação. E aí é você que decide. É necessário entender que existe uma vida de formação intrauterina, a formação de um corpo em que o espírito já está ligado energeticamente, já houve uma programação. Mas foi casual. Casual foi a tua relação sexual. Até mesmo no estupro, a relação mecânica, a relação sexual mecânica, a relação sexual forçada, já existia uma programação espiritual para aquela preparação da reencarnação. E aqui nós podemos fazer vários desdobramentos a respeito deste processo. Pode ser que o reencarnante tenha sido aquele que violentou no passado, pode ser que a mãe foi a aborteira do passado, pode haver várias circunstâncias que a gente conhece aos montes, que poderia provocar essa revolta e que a mãe resolve por matar o ser vivo em formação que está dentro dela. Se a gente puder, vocês que me assistem, se puderem auxiliar uma mulher que se encontra nessa situação em desespero, para que não cometa este erro. Porque pode se dar, e a mulher pode dizer que não tem condições de ter um filho, de sustentar um filho naquele momento. Mas existem tantas pessoas aguardando o neném para adotar. Tenha criança, deixe-a vir ao mundo, reencarnar e dê para adoção. Há espíritos que esperam só pela composição do DNA dos pais para vir ao mundo. Eles
já sabem de antemão que não ficarão na guarda dos seus pais biológicos. Eis aí quantas crianças que estão nos orfanatos. Crianças que nasceram desses pais só por uma formação das suas estruturas moleculares, mas que não estavam no programa para continuarem na vida com eles. Então a mãe resolve abortar. Carregará para o resto da sua vida, na sua consciência, esse assassinato, essa expulsão de um ser. As ligações das energias do espírito que estava na erraticidade. Erraticidade não é no sentido de erro, é no sentido da atmosfera de outras regiões, que entrou num programa para voltar ao mundo, tem todas as esperanças. Aquela criança intrauterina está gritando para a mãe para que não assassine. A mãe, numa clínica de aborto, numa clínica evidentemente clandestina, o aborto é proibido por lei, só existe a permissão do aborto Antes eram só em duas situações, quando a mãe corria risco de vida ou quando era em decorrência de estupro. Hoje, os tribunais superiores, o STF, já determinou que é possível que se faça o aborto quando existe a comprovação científica do anencéfalo, ou seja, aquele que não tem cérebro. Mas esse dizer de que não tem cérebro é que não tem um cérebro totalmente formado, mas tem um pedacinho de cérebro, tem uma ligação. E essa parte é uma ligação de energia do corpo com o espírito. Nós vamos continuar falando a respeito do aborto, dessas relações do espírito, a sua formação, dentro de poucos minutos. Nós pararemos, é um intervalo rápido. Daqui a pouco estaremos de volta. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros na mais
Olá, já estamos de volta. Antes de darmos continuidade do que estávamos falando ainda há pouco em relação ao aborto, deixa eu citar aqui uns versos do saudoso cantor e compositor Carlinhos Conceição, que diz: mudemos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua está pronta, terra está fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Somos trabalhadores da última hora. Bonito esses versos, né? Que a gente possa ser realmente os trabalhadores da última hora. Então, estávamos falando do aborto. Imagina se a mãe visse numa clínica abortiva, uma clínica clandestina, dentro de uma bacia de inox, pudesse antecipar a visão de ver pedaço das pernas do feto, pedaço de cabeça dos braços ali dilacerado numa pequena bacia de aço inox, ensanguentada. Imaginando, ali está o seu filho que ela quis abortar. Quanta tragédia, quanto que existe isso no mundo. Os filhos de Deus, a permissão divina, a cocriatura com o Criador que deseja matar o seu filho e que passará a sofrer uma dor profunda. Falávamos do anencéfalo e nós temos várias histórias pelos livros espíritas, pelos romances espíritas, pelas reportagens, coisas fantásticas. Usando nomes fictícios, que João e Maria sonhavam em ter um filho, como vários casais, e programaram e pensaram num futuro, tudo preparado, exames feitos, e ela conseguiu engravidar. Eles tinham formação espírita. Os dois, o casal, tinham formações espíritas. E esperavam por aquela criança, dotados de muito boa vontade em cuidar. Sonhavam com ela nascer. Mas com os exames de rotina, o pré-natal, descobriram que a criança era anencéfalo, que não tinha cérebro. E os médicos orientaram em retirar, fazer o aborto indicado pelo médico. E eles pensaram no qual seria o sofrimento. O médico disse, olha, poderá ficar vivo somente poucas horas se nascer com vida. E eles resolveram pensar e voltar para conversar com o médico. E, reunidos com os familiares, tinham o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, pediram orientação, leram a respeito e chegaram à conclusão de que não iriam interromper a gravidez. Foram conversar com o médico. O médico disse que seria muito sofrimento, disse que poderia fazer e seria rápido e sem muito sofrimento, que seria um aborto necessário. E eles disseram que não fariam.
Assim decidiram e assim foram embora para casa. E no culto do Evangelho no lar, agradeciam a Deus pela família que os geraram, pela família que estavam construindo e pela criança que estava em formação. E a mãe, durante o dia, passeava pelo jardim, mostrava, como se estivesse mostrando à criança as plantas, os pássaros, o céu, a noite, as estrelas, como se já tivesse com a sua criança nos braços. E os pais sempre faziam preces por aquela criança em formação. Sabia que o espírito estava sendo ligado àquela criatura em formação no ventre da mulher. E passaram-se 9 meses e a criança nasceu. O pai havia insistido que queria assistir o parto, mas disseram que não, mas pela insistência permitiram. Ele, quando viu a criança nascer, anencéfala, não aguentou e desmaiou. Teve que ser socorrido. Mas, e a criança foi para UTI neonatal. E lá passou um período de 86 dias. A mãe assistia a criança, acariciava, fazia preces com ela. O pai tinha autorização para entrar também e eles oravam junto por aquela criança. Mais uns dias e ela desencarnou. Passado um tempo, na reunião espírita, um médium comunicou ao orientador da reunião espírita que tinha um espírito querendo falar com os seus pais. E o orientador da reunião disse que poderia dar passagem para o espírito se comunicar e perguntou quem eram os pais que estavam ali. E o espírito disse: os meus papais que estão aqui, João e Maria. Aí o orientador disse: mas eles não têm filhos? Filhos da reencarnação passada? E ainda com a voz de criança disse: não, eles são os meus pais desta encarnação. Eu sou o bebê anencéfalo. E eu agradeço aos meus pais por terem me trazido até dias depois de quando eu vir à luz. Eu ouvia dentro do útero as preces dos meus pais. Eu via minha mãe me mostrando as plantas e via ela me mostrando os pássaros, as estrelas da noite. Como eu me sinto feliz pelos pais que eu tive e tenho. E eu serei, um outro nome fantasia, eu serei Shirley, ainda filhos deles nesta reencarnação. E Shirley nasceu, Shirley já está adulta, reconhecendo os pais e os pais reconhecendo Shirley. Que fantástico é a vida. Quais são as diferenças que nós programamos, que nós fazemos? As nossas decisões, a decisão pela vida, a decisão pelo amor. Quantas coisas nós podemos mudar pelo amor? Aquele que te agride, aquele que te agrediu, transforma essas energias, pensando no bem, fazendo o bem.
diluindo essas feridas, vai perdoando para que possa conseguir vivenciar o amor e até angariar novos amigos. Às vezes, o inimigo de hoje foi o nosso filho, o nosso pai de ontem. Jesus disse: todos nós somos irmãos. Todos nós estamos interligados. E estar encarnado ou desencarnado, somos todos nós espíritos imortais e indestrutíveis. Apenas estamos em faixas diferentes. Mas queremos deixar aqui uma mensagem final para aquela mulher que fez o aborto e aqueles que estão à sua volta. Não julgar para não ser julgado. E se o aborto já aconteceu, se a gente puder apoiar para que não seja feito, dar os caminhos que podem ser tomados, orientando, ótimo. Se o aborto já foi feito, ter paciência, orientar. Perceber que pode haver uma outra oportunidade para um outro renascimento. A vida continua. Que a gente não se aprisione no que passou, mas que a gente conquiste novas etapas no amor. Peço ao Mestre Jesus que abençoe todos vocês, que possamos seguir no progresso espiritual, que possamos mergulhar no mar das letras para conhecermos, para nos tornarmos mais experientes, conhecendo o Evangelho de Jesus, poder segui-lo mais de perto. Muita paz.